Universo Diverso, com Luciana Neri. Carlos, vamos falar um pouquinho sobre os órgãos envolvidos na proteção da criança e do adolescente em Vitória da Conquista e também do núcleo. Como é que é na prática que acontece tudo isso? O Núcleo de Defesa da Criança e do Adolescente, ele atende crianças e adolescentes, bem como as suas famílias, que tiveram seus direitos violados. Normalmente esse encaminhamento para o núcleo advém do Conselho Tutelar, da Vara da Infância ou de qualquer outro órgão da rede socioassistencial. Pode também fazer uma procura, mas de qualquer forma, todo o atendimento ele perpassa por uma informação ao Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é um órgão que ele é escolhido, seus componentes é escolhido pela sociedade. De 4 em 4 anos, a sociedade faz num processo de escolha. Isso é o chamado de democracia participativa. É a forma da sociedade participar nas políticas públicas da infância. Ela também participa no controle das políticas públicas no Conselho de Direitos. O Conselho de Direitos ele é formado por componentes do poder público e também da sociedade. Esses componentes eles monitoram as políticas públicas, eles também vão fazer um diagnóstico da cidade, quais são as deficiências e vão propor políticas que vão corrigir os direitos violados da criança e do adolescente. Carlos, acho importante, para fechar a nossa conversa, a gente falar um pouco sobre esse período onde as pessoas e as crianças e adolescentes estão muito mais em casa e seus pais também, e me parece que tem aumentado os índices de violência intrafamiliar. É verdade isso? Os casos aumentaram? E como é que o núcleo, dentro das limitações que tem aí com a UESB interditada e tal, pode atuar nesses casos e tem atuado? Em momentos de pandemia, a questão da violência, principalmente a violência intrafamiliar e a violência dirigida a crianças e adolescentes, é preocupante, porque pelo Disque Denúncia, os índices de denúncias eles vinham aumentando a cada ano e significava que a população estava participando muito mais e muito mais atenta. Mas este ano, durante o primeiro semestre, aí, durante o período da pandemia, houve um decréscimo. E isso é preocupante. É preocupante porque a criança, neste momento, ela está em casa em companhia do seu agressor. Por isso que os vizinhos, a sociedade, de uma maneira geral, devem ficar atentos e continuar a denúncia. É preocupante também porque a criança estando na escola ou tendo mais contato ao posto de saúde, esses agentes eles acabam fazendo mais denúncias e a criança acaba se socorrendo. Então é muito preocupante. Apesar o índice de violência contra a mulher, ele aumentou muito, os casos têm que se chegado muito e as denúncias também. E acreditamos que na mesma proporção isso tem se dirigido à criança. O núcleo, por determinação da UESB, como todos os setores, teve as suas atividades suspensas, mas a gente tem atendido os casos mais graves de forma remota, num momento de socorro em que as famílias estão passando por dificuldades, ele acaba buscando os profissionais do núcleo. E a gente também está trabalhando e encaminhando relatórios que são solicitados pela delegacia, pela justiça, e fazendo também esse trabalho de educação, de esclarecimentos através de lives e através também de entrevistas, porque assim a criança e o adolescente pode ter acesso. E o Disque 100, ele continua aberto para o recebimento das denúncias.